Boa noite. Boa tarde. É boa tarde ainda, né? Tá meio baixo, peraí. Tá baixo? Peraí. Tá um pouquinho. Melhorou? Aham, tá melhor. Claudiane, você vai apresentar? Vou sim. Então, esperar um pouquinho, tá bom? Tá ótimo. Qual que seria a ordem dos artigos? Deixa eu verificar aqui. Qual que é o seu? Entre a carreira e o cuidado. É o primeiro. Ah, ótimo.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Carolina. Estamos aqui com os... Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Bem, estava tentando me inteirando aqui da plataforma. Tá Hum, certo. uhum. Ok. É, Carolina, a gente vai. Você vai conseguir controlar o tempo? Eu posso olhar aqui também, né? Mas acho que tem os A demais. gente, isso, aí eu vou controlo aqui e aí dou Uhum, um, né, aviso na hora que estiver chegando, né, no limite. uhum, uhum. Vi aqui que é a Brenda, né, e a Claudiane que vão apresentar, né? Acho que falta dos autores, né, do último trabalho aqui. José Edemir, eu te mandei mensagem aí no chat. Sim. Ah, sim. Então, cada um vai apresentar no limite, né, de 15 minutos, porque a gente tem 4 trabalhos, né? Então, e é 1h30, né? Então, fica, acho que sobram 15 minutos, né, para discussão, mas ao final das apresentações, né? Aí, a princípio, seguir aqui a ordem, né? Primeiro, deixa eu esperar para ver se tem a, a última, os últimos autores, que acho que ainda não chegaram, né? Só tem nós 4 aqui. É, o da Brenda, qual que é? O da Brenda de Neurodivergência é o primeiro Ah, trabalho. tá. É o segundo, não é? Eu vou apresentar o segundo, que é Mulher e Maternidade. Ah, o terceiro, né, Entre a Carreira e o Cuidado, a Claudiane. Ela já E estava aí. o quarto, de Diversidade e Equidade, é que tem vários autores, mas não tem nenhuma aqui, pelo menos não estou visualizando. Ah, então aqui para mim estava como entre a carreira e o cuidado primeiro, neurodivergência segundo, o seu terceiro, mas aí segue a ordem que está aí para você. Eu tô aqui na programação Uhum, completa, eu acho, do site. tá bom, ok. Uhum. Isso, né? Bom, já são 6 horas, é melhor dar início, né? E por conta do tempo, né, que a gente tem. Então, gente, boa noite. Eu sou a Carolina, né? Vai nos assessorar aqui. A Carolina, se você pudesse se apresentar. É, boa noite, meu nome é Carolina. A minha formação é em Direito, mestrado e doutorado em Administração. Aí eu vou aqui, né, assessorar a sessão de vocês e com o controle do tempo, né, junto com o José Edemir, Uhum. estou à disposição. Ok. Obrigado, Carolina. Bom, eu sou o José Demi, né, da Silva Anjos, sou professor aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, né, também vou moderar, né, a sessão e também apresentar, né, a convite aqui da linha, né, da área de estudos organizacionais dentro dessas temáticas, né, então a gente vai ter aqui, né, até as 7h30, né, dentro dessa 1h30, a apresentação de 4 trabalhos, né, então a primeira apresentação, né,
do tema, né, de diversidade, diferença e inclusão nas organizações, né? O primeiro trabalho, né, a ser apresentado seria de neurodivergência, educação superior e trabalho, né, tensões e exclusões no contexto neoliberal, da Brenda Gabriela Favreto da Silva e Giovanna Pesarico. O segundo trabalho, né, para apresentação do Mulher, Maternidade e Vida Acadêmica, uma roda de conversa com mães acadêmicas de administração, da Erika Loane Ferreira dos Santos Costa Silva, do José Kennedy Lopes da Silva e José Edmir da Silva Anjo. O terceiro trabalho, né, entre a carreira e o cuidado, desafios e práticas organizacionais frente à maternidade, né, da Claudiane da Silva dos Santos e da Márcia Maria dos Santos Bortolotti Espejo. E o quarto trabalho, né, é diversidade, equidade e inclusão versus desempenho no futebol. Análise comparativa entre Alemanha, Brasil, Espanha, Inglaterra e Itália, né, que tem aqui o conjunto de autores da Ana Beatriz Grangeiro Ribeiro Maia, a Vanessa Ingrid da Costa Cardoso, Theo Mota, Carlos Lima e da Juliana Vieira, né? Então, mais uma vez, boa noite, né? Acho que a Ana Beatriz, né, chegou aqui para a apresentação e, bom, eu passo aqui a palavra para Brenda, né, que vai ser a primeira a apresentar. E não sei se vocês concordam, quer fazer algum apontamento a respeito dessa ordem, né, de apresentação. Se está tranquilo assim para todo mundo, ok? Então, Brenda, fica à vontade. Boa noite, gente. Eu vou tentar colocar aqui a minha apresentação. Aí, compartilhar com vocês. Todo mundo está conseguindo enxergar? Acho que agora ele está no modo de apresentação, isso? Tá com Eu acho aquelas que barras laterais do PowerPoint, né? Mas consegue visualizar. Agora tá. Acho que agora deu Sim. certo. Então, hoje eu vou apresentar, né, o trabalho Neurodivergência, Educação Superior e Trabalho, Tensões e Exclusões no Contexto Neoliberal. Eu sou a Brenda, sou psicóloga, sou professora universitária e também sou mestranda no programa de pós-graduação em desenvolvimento regional da UTFPR no campus Pato Branco. E aí eu escrevi junto com a minha orientadora esse trabalho que é a Giovanna Pesarico. E de encontro a isso, né, também é tema da minha dissertação do mestrado. Para a gente, como a gente chegou nesse lugar dessas discussões, né, a gente foi percebendo que, né, nas últimas décadas cresceu então o debate sobre a inclusão, a diversidade no campo educacional. Mas, né, pensando em educação superior, a gente sabe que é, a educação superior está preparando para o mercado de trabalho, para a profissionalização. Então, não tem como a gente discutir educação superior sem a gente discutir a temática trabalho. E aí a gente vai vendo que a neurodivergência está entrando agora na educação superior. A gente tinha esse movimento muito grande no ensino fundamental, na educação básica, mas na educação superior não se tinha tanto. E aí a gente vai vendo que em 2022 tem aí um número bem pequenininho, ainda meio tímido, mas a crescente ela é muito grande. Se a gente for olhar no ano de 2025, a gente teve um aumento bem significativo de neurodivergentes adentrando a educação superior. E o objetivo do trabalho, então, foi discutir as tensões entre neurodiversidade, educação superior e trabalho no contexto neoliberal, analisando como a racionalidade produtiva impacta a inclusão e a subjetividade de pessoas neurodivergentes. A gente entende, então, pessoas neurodivergentes, aquelas laudadas e diagnosticadas, né? E isso vai englobar, além do autismo, né, o transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, a dislexia,
a síndrome de Tourette, entre outros. Para esse trabalho, a gente utilizou uma metodologia mais teórica e reflexiva, tendo como fundamentação em autores, né, como a Judy Singer, que foi quem trouxe o termo de neurodiversidade à tona, o Francisco Ortega. Temos também o Tiago Abreu, que é um autor brasileiro bem forte nessa área, Dardot e Laval, e a Oliveira e Ceci. Então, o conceito da neurodiversidade ele foi proposto pela Judy Singer. Ela vinha, né, muito no movimento do autismo. Primeiramente, ele surgiu dentro do autismo e depois foi contemplando outras áreas da neurodiversidade. Mas para tirar aquela visão de patologia, e sim como uma diversidade humana, e não só rotular uma pessoa com um diagnóstico e ela ser reduzida àquele diagnóstico, né? Ela vem bem com essa proposta para mudar esse olhar, não ficar algo rotulado, né? E sim uma pluralidade neurológica. Ela vai, então, também rompendo com aquele modelo médico, onde era focado só no tratamento, só no diagnóstico, e rotulando a pessoa com aquilo, as características do transtorno, e não, ela não seria mais uma pessoa com outras características, só, né? Na, ali no rótulo e também o modelo médico ele vem trazendo muito para diminuir os sintomas. Então não é olhado como uma pluralidade, e sim na diminuição de sintomas. O Ortega, então, ele vai apontando que o sujeito neurodivergente ele não é uma categoria individual, e sim é uma categoria em grupo, onde a gente precisa olhar para a complexidade do ser humano. Ele vai trazendo também a neurodivergência como essa questão coletiva, tem a crítica à medicalização e ao capacitismo, que é aquilo que eu ia falando, o modelo médico que é reduzido, né, ao diagnóstico e diminuir as características do transtorno e a ênfase na ética da diferença e a valorização das singularidades. Quando a gente vai adentrando na educação, a gente vai vendo sim que, apesar de a gente ter bastante avanços nas leis, nas normas, no atendimento educacional especializado, a gente ainda vê muito movimento de que o aluno ideal é aquele que performa melhor, tem mais entregas, tem mais notas, e não é olhado o aluno como um todo. Então, mesmo bem baseado naquele modelo médico, se a gente recebe o diagnóstico, né, de um aluno, já é olhado com alguns olhares de, poxa, como assim ele está na educação superior? Como que ele chegou até aqui? Como que vai ser, essas adaptações? Já é rotulado bastante esse aluno. A gente teve, sim, marcos bem significativos, mas mesmo assim, apesar dos marcos, a gente vai vendo ainda que existe uma resistência muito grande dentro da educação. Como é que a educação superior ela vai se alinhando então a esse ideal neoliberal que a gente vem tendo essa tensão, né? A universidade então ela vai passando a se alinhar à lógica do mercado, valorizando sim a produtividade, a eficiência, essa empregabilidade, né? O discurso da autonomia, que você precisa, as coisas são por mérito, que você precisa é, sempre ter um desempenho muito bom, e esse desempenho muito bom tem que ser em todas as áreas da tua vida. Mas quando a gente pensa em estudos, você precisa sempre atingir as melhores notas, né? Isso vai excluindo quem tem algum diagnóstico de aprendizagem ou qualquer outra coisa que não se adeque a essas normas, né? E aí o Dardot e o Laval, eles vão falando assim, que o neoliberalismo ele produz uma nova razão do mundo, transformando cada sujeito em empresa de si mesmo. E isso a gente vai vendo dentro da educação superior que vai se alinhando ao mercado de trabalho. O trabalho hoje, Brenda, ele exige... Oi. Faltam 5 É, minutos, tá bom? tá bom. Tá bom, obrigada. O trabalho, então, ele vai exigindo uma autogestão, uma flexibilidade, uma performance que se alinha tudo ao neoliberalismo e se alinha também à educação superior. E para os sujeitos, né, neurodivergentes, isso implica o desafio de existirem espaços que demandam adaptação constante e produtividade padronizada.
Quando a gente pensa da inclusão dos sujeitos neurodivergentes, e aí a gente vai trazer mais dados relacionados ao autismo, que é onde a gente tem mais estudos, né? No Brasil, o índice, então, é semelhante a 85% dos adultos com transtorno do espectro autista que estão desempregados, que não estão dentro do mercado de trabalho. É um número bem alto. Isso vai mostrando o quanto ainda existe uma resistência, mesmo que a gente tenha leis que vai garantir esse lugar desse sujeito, mesmo assim a gente encontra muitas resistências. A- Com na escrita a gente foi vendo, né, a racionalidade neoliberal e a neurodiversidade se encontram em momentos permanentes. A lógica da performance colide com o princípio da pluralidade. E as instituições educacionais e laborais afirmam a inclusão no discurso, mas nas práticas a gente vai vendo que não é bem assim que funciona, né? E é muito urgente a gente repensar as políticas e práticas inclusivas de forma interseccional, coletiva e crítica. Finalizando, então, a neurodiversidade é um projeto político, ético e humano que rompe com o capacitismo e com a lógica da normalização. E é necessário também a construção de espaços mais democráticos e plurais. A inclusão verdadeira requer transformações estruturais e não apenas aquelas adaptações bem pontuais que a gente vê, né, que é naquele discurso da inclusão. É preciso, então, a gente substituir a lógica da padronização pela ética da diferença e o cuidado no coletivo. Finalizando as referências, e é isso. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigado, Brenda. Acho que foi até, deve ter tido até alguma folga de tempo, né? Então, foi bem tranquila, assim, a sua apresentação, né? Agora eu passo a palavra aqui para Claudiane, né? Que acho que vai apresentar o... Ah, não, desculpa, sou eu. Eu que vou aqui compartilhar aqui com vocês o trabalho. Deixa eu só... é, e vocês conseguem visualizar? Sim, ele só não está no formato de apresentação. Tá com aqueles do lado, sabe? Ah, tá. Deixa eu colocar aqui, então. Continua? Ok. Obrigado. Continua. Sim. Hum, deixa eu... Peraí. Não sei. Mas dá para ver, né? Aham, tá. Vou seguir então aqui para não ter problema com o tempo. É, bom, o título do trabalho, né, Mulher, Maternidade e Vida Acadêmica, né, uma roda de conversa com mães acadêmicas de administração, né, é derivado esse trabalho, né, de um TCC, né, da formação da Érica, né, Loane Silva, né, primeira autora, que teve aqui a orientação, né, com a orientação do professor Kennedy, da Federal a Érica na época, né, na UNIR, na Universidade de Rondônia, o professor José Kennedy, né, hoje está na Federal do Mato Grosso, e eu aqui como autor, né, e orientador aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, foi bastante, sim, interessante, né, o resultado do trabalho, né, e daí esse interesse da gente que conseguir finalmente publicar esse trabalho pela temática, né? Então, a, a discussão, né, o interesse, né, da temática partiu, né,
de uma das autoras, né, no caso da Érica, a primeira autora, que traz essa relação, né, como mulher, como mãe, né, na época, né, acadêmica do curso, essa relação, né, e trabalhadora, todos esses aspectos no mundo do trabalho, né, a essa relação de como conciliar, né, as atividades, né, as multitarefas. Então, observando a si mesmo, né, e as demais colegas de turma, né, foi observando como isso, o aspecto de ser mãe, né, impactava muito, né, na vida acadêmica delas. Então, nessa relação disso, né, enquanto as mães, né, a relação ingressar ou se tornar mãe durante o período da graduação, né, foi algo que mobilizou a construção desse trabalho. Então, o problema de pesquisa, né, e o objetivo, né, a parte muito dessa relação dos estudos sobre a maternidade, né, serem ainda no campo da gestão, né, no campo da administração e na relação com o trabalho, ainda a relação de ser incipientes, a gente vê discussões mais fortemente em outros campos, né, do saber, mas é uma relação nesse perfil, né, de observar mães que trabalham, né, e estudam. Então, nesse aspecto aqui, né, a gente analisou, né, como a trajetória acadêmica das mães, né, estudantes da Universidade Federal de Rondônia, né, no campus de Vilhena. Então, tem todo um contexto, né, de ser uma instituição no norte do nosso país e ainda sendo no norte, né, questões de precarização que a gente tem, a relação ia ser no interior, né, de um campus avançado da universidade. Foi realizado somente dentro do curso, né, de administração. Então, foi mais observar compreender nesse cotidiano, né, e das relações relacionadas ao mundo do trabalho. Então, Professor, você está passando os slides? tô. É porque não tá, ele está paralisado aqui para nós. Ah, Agora passou. passou? Isso. Aí, agora foi. Programa de Isso. pesquisa? Bom, então, nessa relação aqui do programa de pesquisa, né, a gente foi analisar, né, essa perspecção de compreender como elas vão conciliar, né, como é que elas conciliam a relação da maternidade com o trabalho, com a faculdade, né, e todo o aspecto social. Então, a fundamentação teórica, ela partiu, né, da discussão, primeiro a gente primeiro teve que desenvolver, né, uma busca, né, de uma revisão, desenvolver uma revisão sistemática, mas que não entra aqui no trabalho com relação a aspectos, né, baseados à maternidade e gestão, né, mas essa relação, por exemplo, da maternidade, né, na dinâmica entre aspectos, né, culturais do machismo, da lógica do patriarcado, né, essas relações como isso, né, a responsabilidade exclusiva, né, por exemplo, aqui do cuidado das crianças, né, como isso tem prejudicado as mulheres, né, e as mães no mercado de trabalho. Então, essa relação próxima, né, do trabalho com a educação, né, e a dificuldade, os conflitos, né, com a igualdade de gênero, né, há essa relação, né, já é dado esses desafios, né, da sobrecarga, né, de tarefa e tem essa vanglorização, né, do aspecto neoliberal de estudos, né, de vangloriar o cansaço, o esforço, né, do trabalho, mas que se trata de uma precarização aqui do trabalho. Então, diante dessa abordagem, né, a gente seguiu por uma metodologia de cunho qualitativo e a gente fez um grupo focal, né, na verdade foi um conjunto de vários momentos, né, foi realizado um grupo focal com mães, né, lá da Uni, no campus Vilhena, e a princípio para poder fazer a seleção, né, foi feita essas
pontuar alguns aspectos, né, com relação a ser estudante, né, do curso de administração com filhos, né, nessa faixa de 0 a 15 anos e que atuassem também no mercado de trabalho formal, né? Então, dentro desse parâmetro, né, foi estabelecidos os convites, né, nas salas de aula, mas também formato online para conseguir ter, né, mais embasamento. Então, dessas 23 mães, né, que a gente mapeou no curso, né, 17 conseguiram participar do grupo focal, né, e aí a gente fez a análise de conteúdo, né, análise temática, e a gente conseguiu observar, a partir disso, em categorias, né, categorias narrativas e temáticas que foram surgindo a partir do grupo focal em específico, né, como coleta. Bom, então, para análise dos resultados, né, eh, o trabalho em si, né, ele traz vários relatos, né, e apesar desse progresso, né, educacional com relação ao acesso, né, no ensino superior, por exemplo, como o próprio caso do curso, né, ser um campus avançado no norte do país, né, isso ainda, o aspecto salarial, né, familiar, ela tem aspectos que diminuem, né, que façam com que elas tenham com relação ao cuidado dos filhos, por exemplo, no horário de aula, né? Então, esse foi o grande desafio, né? Então, dentro dos relatos do grupo focal, né, tem vários que tem no trabalho, então a gente destacou a relação baseada nos desafios enfrentados de ser mãe, de ser estudante e de ser trabalhadora, né? Ou na relação nesses conflitos, né? Como se alinha a isso. E por muitas vezes veio muito à tona a relação da existência do curso, né? O trancamento, por exemplo, nos períodos de gravidez, ou nos casos quando a relação, né, de aumento de reprovação nas disciplinas, isso limitava, né, ou a falta da rede de apoio, né, em alguns casos, e ainda assim emergiu também a relação do orgulho de fazer a universidade, né, e a universidade pública federal, né, como destaque com relação muito ao avanço histórico, né, familiar, de ser muitas das vezes as primeiras de suas famílias a ingressarem num curso superior, né? E dentro disso, né, há os questionamentos, as tensões em torno das políticas públicas, né, desse acesso, né, de manutenção, por exemplo, delas, né, e de seus filhos no contexto é, no ambiente universitário, né? Então, nessas relações há diversos relatos, né? Por conta do tempo, né? Eu trouxe somente um relato da Mary, né? Que ela traz aqui, né? Que, abre aspas, o meu maior desafio é como quem diz, assim, né? A gente é dona de casa, a gente é tudo, então a gente tem que se repartir em 10. Pois então eu voltei para a faculdade, né? Eu optei por voltar a estudar porque eu passava mais tempo dentro de casa, né? Então tem essa relação com base pós-pandemia, né? Que também coincidiu esse trabalho. Então, sendo tudo isso, e na realidade eu não era nada, né? Esse conflito com relação também a percepção enquanto mãe, né, enquanto estudante, né, porque a gente passa a viver muito a vida dos outros. Então a faculdade, né, ela trouxe aqui o modo da gente viver a nossos passos. Então é cansativo, né? Dá vontade de desistir, Tem dias que a gente não tem ânimo de vir, né? E tem dia que tem os professores que amam a gente e nos dá um monte de coisa. Então eles querem dar tudo, né, num dia só, mas que só tem, né, mas tudo isso são desafios que a gente vem a pôr na meta da vida da gente para a gente poder se desenvolver mais,
né? Então, há esses conflitos com relação às pressões sociais, né? Mas a, a base, né, nesse incentivo e motivação para conclusão de um curso superior. Então, apesar, né, ah, aqui na conclusão, né, as mães, né, elas se encontram em muitos desses desafios, né, no curso universitário, então, na sua trajetória acadêmica, né, elas relatam muita falta de apoio, né, dos esposos, dos familiares, né, ainda que tenha rede de apoio, a dificuldade com relação ao acesso também ao mercado de trabalho, nas atividades domésticas, nas relações sociais, né, no geral, e na própria exercício da faculdade em si enquanto estudante, né? Então, essa relação da pressão psicológica, desgaste emocional, né, em todo o aspecto eh, financeiro, mas ainda assim tem essa relação de uma perspectiva futura positiva, né? Então, uma contribuição, impacto desse trabalho, né, são as vozes das mães, né, no grupo focal que foi realizado, oferece essa pluralidade, né, de perspectivas, baseado não só no desafio, mas também na relação, né, dos aspectos positivos baseados no trabalho que elas desenvolveram, né. Então, a ideia é que espero que esse estudo possa contribuir aqui com a compreensão mais abrangente de novos estudos, né, com outras vertentes e outras perspectivas que possam se desenvolver, né? Então é isso, essas foram aqui as referências que eu te dizia aqui nessa apresentação e concluo aqui minha fala. No tempo certinho. Sobraram 2 minutos. Ah, obrigado, Carolina. Agora eu passo a palavra para Claudiane. Olá, pessoal, boa tarde. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu acho que precisa sair da tela antes. Só um minuto. Tá aparecendo? Tá. Tá, Tá aparecendo no formato de apresentação? sim. Tá ótimo. Boa tarde a todos. Meu nome é Claudiane. Eu faço mestrado em Ciências Contábeis pela UFMS e, junto com a minha orientadora, a professora Márcia, nós desenvolvemos esse artigo que é sobre maternidade. Esse artigo ele faz parte da minha dissertação que é em volta da maternidade e o título dele é Entre a Carreira e o Cuidado, Desafios e Práticas Organizacionais frente à Maternidade. Então, na introdução, eu comentei um pouco sobre a maternidade no ambiente corporativo e como ele impõe desafios significativos à trajetória profissional das mulheres. Então, muitas vezes, as mulheres elas vão exercer dupla ou até tripla jornada de trabalho, tanto em casa como também no trabalho, com os filhos e afins, o que as acabam colocando em desvantagem no mercado de trabalho em alguns momentos. Então, essa sobrecarga ela vai dificultar a conciliação entre os diferentes papéis sociais atribuídos à mulher, o que vai impactar diretamente a sua permanência e desenvolvimento na carreira. Então, à luz dessa situação, há diversas políticas e práticas organizacionais que têm sido propostas com o objetivo de responder a essas demandas relacionadas à maternidade. Porém, mesmo com a presença dessas políticas, as mães continuam enfrentando obstáculos estruturais no retorno ao trabalho, tá? Na progressão de carreira e também no acesso a oportunidades. Então, com isso, o objetivo geral do trabalho vai ser analisar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, os principais desafios enfrentados por mães no ambiente corporativo, bem como identificar as políticas e ou práticas organizacionais associadas à maternidade. Como justificativo, trouxe a necessidade de ampliar a compreensão sobre as condições enfrentadas pelas mães no ambiente corporativo atual, no caso, que é muitas vezes ainda marcado por alguns desafios persistentes. Então,
A presença da maternidade na vida profissional acaba levantando questões que são importantes para o equilíbrio entre trabalho e a vida pessoal, acesso a oportunidades e a permanência no mercado formal. Ao investigar os principais obstáculos vivenciados por mães e mapear as políticas e práticas organizacionais voltadas a essa realidade, a pesquisa ela vai oferecer subsídios importantes para o aprimoramento de ambientes de trabalho mais inclusivos e sensíveis às demandas de parentalidade. Metodologia. Então, como essa é uma revisão integrativa da literatura, ela possui uma estrutura um pouco diferente do normal. Então, normalmente eu falaria sobre a revisão de literatura, porém, eu vou primeiro falar sobre metodologia. Tá? Então, ela é uma pesquisa descritiva e qualitativa, é uma revisão integrativa da literatura. As etapas dela foram definição do tema, critérios, busca, seleção, categorização, análise e apresentação. Como base de dados, nós utilizamos Scopus, Web of Science, Cielo e CAPS. A string de busca envolveu o primeiro eixo como maternidade, o segundo eixo sobre empresas, negócios, corporação, e o terceiro eixo que são políticas e práticas organizacionais. Os critérios foram artigos entre 2021 e 2025, em português, inglês ou espanhol, que comentassem sobre esses desafios enfrentados pelas mães e também políticas e ou práticas organizacionais utilizadas em resposta a esses desafios. Os resultados eles foram sistematizados por meio do fluxograma Prisma, que é esse aqui, desenvolvido por nós autores. Então, nós temos as 4 fontes que eu acabei de comentar. O total de artigos geral foi 4.423. Depois da aplicação dos filtros, a gente teve 194 artigos. Depois da remoção das duplicatas, 172. Aí nós fizemos a leitura de títulos e resumos, que resultou em 21 artigos. E a partir da leitura completa dos artigos, nós selecionamos no final 16 artigos. Tá? Resultados. Então, como eu comentei, a análise ela contemplou 16 artigos que estão alinhados com o objetivo da pesquisa. A amostra final ela abrangeu estudos em diferentes países e continentes. Houve uma predominância de pesquisas oriundas da Europa, especialmente Reino Unido, Noruega e Irlanda, refletindo o interesse desses países em políticas de conciliação entre trabalho e família. Então, a gente notou uma escassez assim, de estudos brasileiros, com apenas um artigo nacional, o que sugere a necessidade de ampliar investigações sobre o tema no cenário brasileiro. Então, os objetivos do estudo, eles revelaram atenção recorrente a retorno ao trabalho após a licença maternidade, o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal, o impacto das políticas institucionais nas trajetórias de carreira e também dinâmicas de identidade vivenciadas pelas mães trabalhadoras. Agora, tópicos de discussão. Então, com os 16 artigos que nós selecionamos, nós classificamos, identificamos e classificamos os principais desafios enfrentados pelas mães no ambiente corporativo, de acordo com esses 16 artigos. Tá? Então, a gente classificou por nome, a característica e também quais autores falam mais sobre esse determinado desafio. Então, nós temos normas culturais de gênero, que são estereótipos de gênero, expectativa de priorização da família, e os autores principais que comentam sobre isso, a conciliação entre trabalho e família, que vai ser o conflito trabalho e família, sobrecarga de responsabilidades, o ideal de trabalhador disponível e a intenção de rotatividade. O impacto na saúde e bem-estar, que seria insatisfação com a vida, desgaste emocional, sensação de frustração e cansaço, retorno ao trabalho, que seria a perda de status, visibilidade, julgamento sobre competência e dificuldade de reintegração às redes e funções. Obstáculos ao avanço na carreira, então a gente tem barreiras de progressão, desigualdade salarial, menor acesso a promoções e avaliações de desempenho enviesadas e a vivência de discriminações e estigmas, que seriam a discriminação direta e indireta, punições durante a gravidez, tentativas de compensação por estigmas e tratamento hostil ou marginalização. Para finalizar a parte de desafios, a gente tem a falta de apoio organizacional também e social, que seria essa falta de acolhimento institucional e de gestores, a ausência de rede de apoio familiar e comunitário e desafios intensificados para mães solos. E, por último, a descontinuidade na trajetória profissional,
que seria interrupções de carreira, abandono no mercado de trabalho e mudanças frequentes de emprego, atrofia de habilidades. Nós também fizemos o mesmo procedimento com as políticas e práticas organizacionais voltadas à maternidade. Então, nós lemos os 16 artigos, nós classificamos e caracterizamos cada um deles e também colocamos quais são os autores que mais falam sobre cada um deles. Então, nós temos o modelo de licença parental. Mesmo a licença parental ela sendo obrigatória, a gente vê que em muitos países há essa extensão voluntária da licença parental. Então, ela é vista como uma prática organizacional voltada à maternidade. Então, há diferentes formatos e impactos da licença maternidade e que inclui essas extensões voluntárias e implicações na carreira das mulheres. Nós temos treinamentos e ações de conscientização, treinamentos e ações educativas voltadas a gestores e colegas de trabalho para lidar com vieses e promover acolhimento às demandas da maternidade. Suporte ao retorno ao trabalho, então, programas estruturados de apoio no retorno na pós-licença, incluindo coaching, mentoria e estratégias de reintegração na identidade profissional. E infraestrutura e benefícios para cuidado infantil, então nós temos oferta de creche, sala de amamentação, auxílios financeiros e outras estruturas físicas simbólicas de suporte à parentalidade. E também nós temos a flexibilização do trabalho, que seria essa adoção de trabalhos flexíveis, trabalho remoto, o tempo parcial e outras formas de flexibilização para apoiar a conscientização e a conciliação entre a vida pessoal e profissional. Então, para concluir, a pesquisa identificou os principais desafios enfrentados pelas mães no ambiente corporativo e as políticas voltadas a essa realidade. Então, a maternidade, nós encontramos que ela é permeada por múltiplas camadas. Nós temos camadas operacionais, subjetivas, identitárias e culturais. E os principais desafios encontrados foram o conflito trabalho e família, a penalização profissional, a dificuldade de reintegração após a licença, a discriminação implícita e a falta de apoio institucional. Então, essas dificuldades, elas vão se intensificar em culturas organizacionais baseadas em disponibilidade total, que seria o tipo de cultura que pede que você dê o seu todo o tempo inteiro dentro da empresa, sem considerar as necessidades pessoais, no caso, nesse caso, maternidade. Então, nós temos, entre as respostas a essas dificuldades, a licença parental ampliada, capacitação de gestores, o suporte ao retorno, estruturas de cuidado infantil e arranjos de trabalho de jornada. A eficácia também dessas iniciativas, ela vai depender também da cultura organizacional que valoriza o cuidado como parte da vida profissional. Tá? Então, o estudo ele vai ampliar a compreensão sobre os impactos da maternidade no contexto corporativo e também vai reforçar essa importância de práticas inclusivas e sustentáveis. Ressalta-se novamente a carência de pesquisas brasileiras sobre o tema, indicando a necessidade de novos estudos. E essas aqui são as minhas referências. E é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Claudiane. Ah, Ana Beatriz, acho que você vai apresentar, né? Isso. Eu tentei, depois eu explico, eu gostei que tinha trabalho sobre maternidade, então eu terminei entrando um pouquinho em cima da hora por conta disso, de gêmeos. Mas eu tentei acessar depois pelo computador e não consegui. Realmente não dá para entrar, tenho que apresentar pelo celular. Se tiver, tá aqui na agulha. Pode me confirmar? Não, não tem Tentei já problema. diversas vezes entrar, mas ele não me permite entrar. Acho que, será que é porque eu já estou logada? Eu vou apresentar aqui, aí vocês me Sim. confirmam se vocês conseguem visualizar, né? Tá, Para não ter pode. perigo. Uhum. Mas vocês conseguem acessar. Só um minuto. Consegue visualizar a minha tela? Deu Pode me certo. confirmar. Tá Tá conseguindo visualizar? pequeno, né, será que você consegue aumentar um pouquinho? Deixa eu ver aqui. Acho que se você virar o celular, aí a tela fica maior. Não sei se. Deixa eu ver. Aí eu não vou aparecer, tá bom? Uhum.
Ih, Deixa eu ver. tem aqui, né? É, acabou ficando do mesmo jeito. Virar aqui, peraí, só um minuto. Isso. E vai agora. Tá melhor? Agora sim, tá bem. Tá Tá ok. pequeno ainda? Não, tá grande. Tá Tá. ótimo. Pode ser assim? Pode? Fica à Tá bom. vontade. Então, eu não vou aparecer, vou aparecer meio torta, tá bom? Mas o que importa é o Tá. conteúdo, né? Isso. Então, boa noite a todos e a todas. Muito obrigada pela oportunidade de a gente apresentar nosso trabalho. Esse trabalho ele é um dos produtos de um projeto PIBIC, aqui da Universidade de Fortaleza, a Unifor. Nós trabalhamos em colaboração, eu, professora Ana Beatriz, da Unifor, a professora Vanessa Ingrid, que é da Unilab, e nós tivemos 3 alunos trabalhando junto conosco, todos no início bolsistas voluntários, depois a gente conseguiu bolsa para eles, foram o Theo Mota, o Carlos Lima e a Juliana Vieira. O nosso trabalho ele tem como título Diversidade, Equidade e Inclusão versus Desempenho no Futebol. Uma análise comparativa entre a Alemanha, Brasil, Espanha, Inglaterra e Itália. Então, a nossa contextualização, ela parte sobre o que está acontecendo hoje no futebol, que movimenta milhões, bilhões de reais, na verdade. Aqui, a gente consegue observar que o futebol, ele tem se transformado em uma imponente reverberação cultural e social, até em função de como ele emergiu, né? O futebol, de uma forma geral, ele não nasce com um olhar mais empresarial. Tanto que a maioria das instituições aqui no Brasil ainda são sob o formato de organizações como associações sem fins lucrativos ou fins sociais. Então, em virtude disso, a gente tem investigações mais de cunho sociais, de ciências sociais, no tocante ao futebol, com o seu impacto, né, esse olhar mais voltado para o social. Aqui, todos nós aqui, os autores, somos ou contadores ou no olhar mais de gestão. E aí, nesse sentido, a gente traz esse olhar não só no tocante ao social, né, cultural e social, mas a gente observa como tem estudos recentes que tratam o futebol também com uma atenção voltada para a diversidade, equidade e inclusão, sob o olhar do desempenho, seja ele esse desempenho um desempenho esportivo, seja ele com relação ao desempenho no ecossistema empresarial. Isso a gente tem estudos recentes sobre isso, né, datados aí de 2024. Nesse sentido, a gente tem o DEI, né, o Diversidade, Equidade e Inclusão, de um nicho voltado a essa centralidade, né, no sentido de que não são apenas alguns clubes que desenvolvem algumas iniciativas no tocante à diversidade, equidade e inclusão para atender os stakeholders, dentre eles os torcedores, mas sim ele traz um papel central nas estratégias organizacionais como um todo, tendo em vista que as próprias regulamentações passaram a exigir isso, sejam regulamentações das próprias confederações, e a gente coloca FIFA, coloca CBF, ou UEFA, enfim, que a gente tem práticas voltadas no tocante à discriminação racial, por exemplo, no tocante à LGBTfobia, e por aí vai. Mas a gente tem também um olhar voltado para isso com relação às legislações. E para isso a gente tem um exemplo, por exemplo, a lei das SAFs, das Sociedades Anônimas de Futebol no Brasil, que a partir de agora, né, de 2022, esse chamado SAF, que representam 1/4 hoje dos clubes da Série A, do Brasileirão, eles têm que trazer iniciativas também voltadas para a diversidade, equidade e inclusão. Para além da legislação das SAFs, a gente tem um outro normativo regulatório no Brasil que exige não só para as sociedades anônimas de futebol, mas todas as empresas no Brasil, a partir da atual gestão pública no Brasil, né, do governo federal, que passou a exigir
o relatório de igualdade salarial, né, que a gente tem informações gerais no tocante à equidade, no tocante a informações de cunho racial e por aí vai. Então, a gente tem essa importância estratégica da diversidade, equidade e inclusão como vetor determinante para a formação de equipes mais eficientes, bem como a obtenção de resultados sustentáveis e estruturalmente significativos. Nesse contexto, surge o seguinte problema de pesquisa: qual a relação entre componentes de diversidade, equidade e inclusão no desempenho esportivo dos clubes de futebol? Para isso, para a gente analisar essa relação, a gente considerou 3 objetivos específicos. Primeiro, analisar os aspectos da diversidade, equidade e inclusão no tocante à identidade e reputação corporativa, a estrutura de governança e de gestão, de acessibilidade e comunicação evidenciados nos clubes. Segundo objetivo específico, analisar o desempenho esportivo dos clubes, né, quanto às suas posições no ranking internacional, que é o IFFHS. É um ranking internacional de estatísticas que tem sido utilizado cada vez mais em pesquisas sobre esse contexto. Terceiro objetivo específico, evidenciar quais práticas podem estar ligadas ao desempenho esportivo dos clubes analisados. E aí, adicionalmente, a gente verificou também possíveis associações entre os países e os aspectos de DEI no futebol, tá? Como nossa lente teórica, a gente utilizou como lente teórica a teoria institucional, né, como contribuição-chave para a gestão, e sob o enfoque da teoria institucional, em que a gente considera, né, que os processos organizacionais eles resultam da ação humana e das interações no contexto cultural e político, assumindo aí os diversos isomorfismos, seja ele coercitivo, mimético, normativo, em busca dessa legitimidade organizacional. Essa perspectiva da teoria institucional ela nos oferece uma lente para entender as organizações como entidades influenciadas por fatores culturais, políticos e sociais, que é o nosso foco, né? Analisar, portanto, diversidade, equidade e inclusão, essas práticas como têm sido implementadas dentro das organizacionais. Então, a TEI, a teoria institucional, ela nos proporciona uma base aí para explorar 2 construtos principais, sejam eles a diversidade, né? E aí, com argumentos no tocante a que os gestores esportivos, treinadores, os profissionais do esporte em geral, a gestão esportiva, ela compreende aí os efeitos da diversidade e inclusão no ambiente de trabalho, e, portanto, a gente tem razões subjacentes a essas dinâmicas. E quanto ao desempenho específico, e aí a gente tem todos, a gente coloca aqui referências, tá bom? Para isso eu não vou ficar citando, são inúmeras referências, mas quanto ao desempenho, de que essa performance, esse desempenho, né, do expert, daquele que se diferencia no desporto, ela pode ser definida pela consistência superior, ou seja, um desenvolvimento sustentável dessa performance durante um período de tempo, e aí, que, portanto, essa DEI entraria nessa análise também, tá? A gente tem como metodologia uma pesquisa que se classifica como Beatriz, descritiva. Oi? você tá, só perguntar, você está passando? Ah, tá, passou agora, porque estava parado. Tá ótimo, Porque antes eu obrigada. estava no suporte teórico, agora é metodologia. Ok. Quanto à metodologia, a gente classifica ela como uma pesquisa descritiva, quanto aos seus objetivos, e de natureza documental, quanto aos dados utilizados. A gente utiliza, para tanto, dados secundários que foram coletados a partir dos sites dos clubes analisados. Nós analisamos, como eu falei, foram 5 países, são, ao todo, 98 clubes analisados, das primeiras divisões das ligas da Alemanha, Espanha, Itália, Inglaterra e Brasil. Como que a gente acessou esses clubes? A partir daquele ranking que a gente comentou, o ranking do IFFHS, que ele cita quais são as ligas mais fortes do mundo. Então, a gente pegou aqueles que são classificados como as ligas mais fortes do mundo, que são esses 5 países, tá? E aí a gente pegou todos os clubes que fazem parte do ranking geral dos 500 clubes mais fortes do mundo. As etapas de análise incluem análise descritiva, portanto, que a gente vai tratar sobre desempenho desportivo com base no ranking da IFFHS, e o nível de diversidade, equidade e inclusão, que a gente constrói um índice, um indicador, que é o Índice de Diversidade, Equidade e Inclusão no Futebol, o IDIF. Então, a gente contribui, uma das contribuições do trabalho essa construção desse
índice, em que a gente considera um checklist em que a pontuação mínima é 0 e a pontuação máxima é 45, considerando todas essas categorias que eu comentei. Identidade, reputação corporativa, que é REP, governança, que estão 11 subcategorias, gestão, composta por 24 subcategorias, acessibilidade e comunicação, composta por 6 subcategorias, tá? Como técnicas de análise, a gente utilizou técnicas de teste de correlação, análise de correspondência, ANACOR, análise de correlação de Spearman, né, teste de diferença entre médias de Mann-Whitney, e análise de correspondência, tendo em vista aí a natureza dos dados, tá bom? Que a gente não teve uma distribuição normal. Desculpa tentar correr, porque tem muitos dados. Bom, com relação ao desempenho por país, a gente tem aí, então, os principais indicadores por cada país. Inicialmente, né, a gente atendendo aí o primeiro e segundo objetivo específico, né, a gente vai trazer cada um desses dados. Com relação a posição dos clubes, né? O Brasil, cabe ressaltar que ele é o único, com todos os 20 clubes da Série A, eles estão nesse ranking. Já os outros países tinham alguns clubes da sua Série A que não estavam no ranking, ou seja, exprimindo aí, demonstrando que o Brasil, né, ele tem uma maior performance desportiva, considerando aí esse quesito, tá? Com relação à diversidade, equidade e inclusão, a gente pode ressaltar que o Brasil, e aí agora sim a gente tem aí as médias, né? O Brasil foi o país com maior média desse indicador que a gente criou de diversidade, equidade e inclusão. Teve a maior média e o valor máximo também, a média de 0,572, né? O máximo de 0,941, seguido por Inglaterra, Espanha, Alemanha e, por último, a Itália, com o menor IDIF, tá? Em relação ao... Aqui eu já comentei, né? Em relação ao terceiro objetivo específico, a gente fez uma análise de correlação de Spearman, que aqui a gente já traz essa conclusão, né, que não houve correlação estatisticamente significante entre desempenho e a diversidade, equidade e inclusão, que era o principal coisa que a gente vinha analisar, né, se havia essa relação. Então, a gente não conseguiu evidenciar essa correlação estatisticamente significante. E em seguida, né, a gente fez também uma análise de teste de diferença entre médias, que corrobora o resultado da correlação de versão de Spearman, que não identificou também, né, mostrou aí essa ausência dessa correlação. Aqui estão as tabelas. Primeiro, a correlação de Spearman, que exprime exatamente isso. Se a gente analisar a primeira linhazinha de desempenho, a gente consegue observar que lá no final o desempenho ele não tem relação estatisticamente significante com o indicador de diversidade, equidade e inclusão, que era o que a gente, né, vinha tentar analisar, tá? Mas a gente conseguiu observar aí relações entre as diversas categorias de diversidade, equidade e inclusão, que a gente vai comentar mais para frente, tá bom? Metodologicamente, a gente realizou também a classificação do teste de diferença entre médias, que a gente não conseguiu analisar, né, não conseguiu obter, né, uma correlação estatisticamente significante, tá bom? Aí aqui a gente tem o resultado da ANACOR. Naturalmente, o indicador de diversidade, equidade e inclusão seria significativo para as variáveis de indicador de gestão, né? Por exemplo, ter uma gestão mais eficiente e organizada, governança mais estruturada e transparente, uma comunicação mais acessível e inclusiva, né? Reputação também mais forte. Então, eu imaginava que isso a gente conseguisse ter uma relação. No entanto, a gente identificou essa necessidade de verificar adicionalmente, né, essa correspondência entre os países e o indicador de diversidade, equidade e inclusão, para verificar se características institucionais desses países evidenciavam, né, essa diferença entre o indicador de diversidade, equidade e inclusão. E aí, com base nesse, tá pequenininho, deixa eu ver se dá para abrir. Opa, tá aqui, ó. A gente consegue observar que o Brasil, ó, o Brasil está aqui, ó, ele está mais próximo, né, desse indicador aqui que a gente diz, né, que é muito alto, né, então de forma sintética, o Brasil apresentou, perdão, a Espanha tende a apresentar o nível mais elevado de prática inclusiva, clube alemão está associado a um IDI alto,
E o Brasil, ele está dividido, porque a gente teve clubes que apresentaram muito alto e a gente teve clubes que apresentaram, por exemplo, moderado, tá? E aí, como a gente teve essa diversidade entre os clubes, aí eu vou mostrar o próximo slide. Opa. Aqui, pronto. E aí aqui a gente conseguiu mostrar nessa tabelinha exatamente essa diversidade aqui. Por exemplo, na Espanha, se a gente observar na primeira coluna, a gente tem que ele teve 3 clubes com nível baixo, 7 clubes com nível moderado, um clube com nível alto e 9 clubes com muito alto. Então, vou ressaltar, né, o que se destacaram. Na Espanha, a gente teve uma moda, né, aquele número que mais se repetiu, mais clubes com muito alto, o Brasil também com muito alto, ainda que a gente tenha tido moderado também. Na Itália, se destacou clubes com mais indicador baixo de diversidade, equidade e inclusão. A Inglaterra, muito alto. E a Alemanha, moderado, né? De moderado a alto, né? Ficou 5 e 6, tá? Ou seja, a gente pode perceber ali que os clubes italianos, eles demonstram uma concentração em nível baixo, que nos dá uma necessidade de um avanço no processo de, né, de consolidação das práticas de diversidade, equidade e inclusão. E é isso que a gente observa também quando a gente pega as manchetes, né, com relação a muita, muitos casos, né, de intransigência, enfim, com relação a racismo, enfim, LGBTfobia nos clubes, nos jogos, né, dos clubes italianos, por exemplo, tá? Desculpa, eu tenho quanto tempo? Pode concluir, tranquila. Posso? Tem tempo. Tá, então, para concluir, a gente não observou evidência estatisticamente significante, né, entre as variáveis analisadas. A gente identificou um foco regional inesperado, clubes sediados em países com menor PIB estão liderando as iniciativas de inclusão, que é, no caso, o Brasil, por exemplo, né? Ele evidenciou isso, e a gente traz no trabalho, de forma descrita de discussão, a relevância, por exemplo, do regime do Brasil, que é Code Law, e a gente tem muita legislação no tocante a isso, né? Implicações do estudo, e desafiar a ideia de que apenas clubes de grande poder econômico, os clubes grandes realizam ações de diversidade, equidade e inclusão. A gente tem benefícios indiretos aí de diversidade, equidade e inclusão, que os ganhos eles ocorrem por vias indiretas, né? Como melhorias em governança e reputação institucional, imagem do clube, engajamento e coesão interna, que é o que a gente tem, por exemplo, no Botafogo, tá? A relação contribuições e impacto, que a gente observou que essa relação, né, de diversidade, equidade e inclusão, ela não garante, pelo menos hoje, com os dados que a gente analisou, um melhor desempenho esportivo, porque o futebol ele tem sua particularidade. Diversidade, equidade, inclusão e aspectos organizacionais, né, estão diretamente relacionados à gestão, à comunicação e à reputação, mas a gente não conseguiu identificar isso quanto à governança. Um foco na legitimidade, né, clubes que adotam práticas de diversidade e equidade são cruciais para obter uma legitimidade e uma aceitação social perante a sua torcida, por exemplo, e aos seus diversos stakeholders, e garantir a sobrevivência dentro do campo organizacional. Como implicação prática, a gente tem que as ações da diversidade, equidade e inclusão, elas não visam apenas o resultado de campo, mas sim a estrutura institucional e social do clube para a qual, né, ela foi criada. Tá? Então, agradeço e agradeço também a bolsa, né, que a gente teve do BIC, da extensão da Universidade de Fortaleza e também da CAPES, tá bom? E agradeço a atenção de todos. Desculpa pelo tempo. Obrigado. Foi tranquila, né? Assim, deu para fazer a apresentação. É, bom, é, concluímos nessa etapa das apresentações. Eu vou só fazer, né, um panorama, né? Eu acho interessante e o trabalho que é quando a gente está nas áreas, né? Conseguir organizar, reunir, né, trabalhos que, de certa forma, dialoguem, né, dentro das perspectivas, né? Então, dentro dos estudos organizacionais, né, essa relação de diversidade, diferença e inclusão, né, nas organizações poderia muito bem entrar também na área de gestão de pessoas, né? Por exemplo, pelas temáticas que a gente, os objetos, né, que a gente trouxe aqui para discussão.
né, os trabalhos, né, essa relação de discutir, né, a diversidade, o primeiro trabalho, né, a Carolina traz Carolina, né, traz a relação ah, deixa eu ver aqui, da relação da neurodivergência, né, o aspecto que tem no campo, né, da educação, né, e no ensino superior, nessas relações no contexto do trabalho, né, dialoga muito com o trabalho que eu apresentei sobre a relação da mulher, né, da maternidade, né, vida acadêmica, também dentro, num aspecto, no contexto de trabalho, e desculpa, a Brenda, né, que trouxe da neurodivergência, e a Claudiana que traz essa relação, né, da carreira, né, como relação à maternidade mais fortemente, né, com a revisão integrativa. E a Ana Beatriz, né, e os demais trazem essa relação de diversidade no contexto, né, do futebol, né, que é bem interessante assim a forma como foi se costurando, né, e o desenvolvimento também do trabalho por uma outra abordagem metodológica, né, os outros trabalhos, um, né, ensaio teórico, né, um artigo qualitativo, né, uma revisão e outro uma perspectiva quantitativa, né? Então são trabalhos, né, metodologicamente, né, trazem discussões, suportes diversos, né, e tem pano de fundo essas temáticas, né? E o trabalho da Brenda, né, eu acho que, eu não sei, acho que você comentou que é da sua dissertação, né? Imagino que está em desenvolvimento, né? É, eu gostaria, assim, mais a título de curiosidade, de saber como é o ensaio, né? Se você já aprofundou em outras temáticas, né, com relação a dados, por exemplo, porque de fato é um tema que merece ser mais destacado, né? E também que a gente possa discutir pouco, né, enquanto aqui a gente docente, dando aula, sempre tem essa relação, por exemplo, de acolher na forma como, acho que até uma precarização da própria formação do docente, né? A gente fala das estruturas da universidade, mas nessa relação da parte de políticas públicas, né? A falta de formação que a gente docente tem, né, com relação a lidar com, né, a questão dos discentes, profissionais, né, no geral, com relação a neurodivergência, né? A, o caso que eu trago do trabalho, né, dialoga muito com o que a Claudiane trouxe, né, numa revisão, assim, bem interessante, né, do método Prisma, quando você traz e faz busca, né, em várias bases, né? Eu imagino que para chegar naquele filtro, né, dos 16 artigos, teve um volume grande, mas que de fato não se discute, né? Vem o termo, mas não é de fato uma discussão, né? Foi uma dificuldade que eu também tive de fazer da orientação nessas temáticas sobre maternidade, né? E a relação de carreira, que é muito ainda incipiente, né? E às vezes só que agora acho que está tendo uma virada, né, para essas discussões, porque a gente já tem, né, já é um fato, né, número de maior, né, de pesquisadoras, e tem essa relação também de mães, né, então por exemplo, no Enampad teve a Compa e no CEBEL, que eu participei, tinha uma relação já de ter dentro no congresso, por exemplo, espaço kids, né, espaço para acolhimento, né, mas também tem essa relação agora da neurodivergência, né, então essa relação até de formulação de as apresentações aqui, né, de ter que apresentar, abrir a tela, a relação dos minutos, né, toda esses aspectos precisam talvez serem revistos, né, no sentido da equidade. E o trabalho da Ana Beatriz, né,
Na teoria, eu acho interessante o aspecto da teoria institucional como pano de fundo, né, para os dados que você, né, com o grupo, né, de pesquisa, também de PIB, que também é interessante, né, mostrar, né, o potencial já de trabalhos, né, na iniciação científica vindo para os congressos, né, de renome. E eu queria ver mais, queria entender mais essa relação de, por exemplo, o Brasil se destacou, foi para mim uma surpresa, assim, né? E como essa relação estrutural, né, que tem se está relacionada a um aspecto de criação das práticas com relação ao mimetismo, ou como isso tem como é que isso se institucionalizou, né? Como você vendo os dados, né? Se você tivesse fazer um panorama dessa perspectiva institucional mesmo, que é interessante o Brasil se destacar nesse ponto, né? No aspecto do futebol, em contrapartida a gente vê essa relação das políticas, né? No geral, das relações de trabalho, relações de maternidade, né? A gente não encontra, né? Não vê é, isso, né, na prática. Por essas pontuações, não necessariamente são perguntas, né? É só a relação mesmo de Aham. vocês Posso comentar? comentarem mais sobre o trabalho. Uhum. Sim. Primeiro, obrigada pelas considerações, né, pelas reflexões. É sempre bom. E sempre quando a gente faz esses debates, às vezes nos geram insights para novas pesquisas também. É, como que eu percebo isso, tá? Eu comecei a fazer investigações, eu e a Vanessa Ingrid, nós somos colegas de mestrado. Então, no mestrado, a gente começou a investigar em 2011. E a gente tem um panorama hoje completamente diferente quando a gente começou a investigar isso lá atrás. Depois foi terminar minha dissertação, depois tese de doutorado. A gente consegue perceber no Brasil uma evolução muito grande em termos de reporte institucional das organizações esportivas. Quando eu falo organizações esportivas, de uma maneira geral, hoje eu faço parte do grupo, eu sou presidente do Conselho Federal, do Conselho Regional de Contabilidade, da Comissão Técnica de Normas aplicadas às entidades desportivas. E no Conselho Federal de Contabilidade, eu faço parte do grupo técnico também. Então, a gente consegue perceber que as organizações elas foram passando a adotar tais práticas em função do próprio ambiente regulatório, seja das organizações, de fato, desportivas, e aí eu falo, por exemplo, a própria CBF, que incluiu dentro do seu regulamento tocantes a isso, né, tocante a práticas antidiscriminatórias, práticas discriminatórias, na verdade, né? E aí a gente até tem algumas discussões sobre perda de pontuações, enfim, para além de mando de campo, que a gente fala que está relacionado diretamente de desempenho, né? Então, quando eu falo perda de ponto, está relacionado a desempenho desportivo. Quando eu falo mando de campo, indiretamente está relacionado a desempenho. Por isso que a gente buscou, né, investigar no tocante a isso também. A gente consegue perceber que no Brasil o ambiente regulatório é muito mais quente, digamos assim, né? Usar essa expressão, é muito mais quente, a gente tem muito mais regulamentações. Eu estava em São Paulo na semana passada, e a diretora de compliance do Botafogo estava evidenciando, mostrando os resultados exatamente do número de organizações que ela tem que atender no tocante, incluindo a diversidade, equidade e inclusão. Não só por ser SAF, na legislação hoje da SAF tem isso, mas a gente tem coisa no Estatuto do Torcedor, por exemplo. A gente tem coisa no tocante ao Profut, que foi uma legislação lá de 2015. A gente tem, como eu falei, o relatório de igualdade salarial, né, que todas as empresas hoje são obrigadas, né, a partir do governo atual, do governo federal, né, governo Lula. Então, assim, tem inúmeras regulamentações que exigem que os clubes brasileiros, eles evidenciem isso de uma forma mais assertiva. Evidenciem, não significa que os outros clubes não tenham essas práticas, mas a gente não conseguiu observar porque não foi evidenciado, não estava no site do clube, não estava nas suas redes sociais, por exemplo, que a gente investigou o X, né, que era o antigo Twitter, Instagram, enfim, as demais redes sociais.
E aí, só para encerrar minha fala, para que as outras possam comentar também, a gente pode ressaltar também o papel das torcidas organizadas. Porque, por exemplo, Vasco da Gama, ele é conhecido, né, a sua história traz exatamente como o primeiro clube que teve jogadores negros, por exemplo. Então, assim, a gente tem os movimentos sociais aqui no Brasil muito mais fortes do que fora, né? Assim, esse papel dentro das organizações. Então, aqui eu não falei isso, tá bom? Dentro do artigo, aqui dando minha opinião, que foi o que você me pediu, né? Minha percepção. Mas a gente não trouxe isso de fato, assim, de forma muito preponderante, não. E a gente tem outros estudos que analisaram o que você estava comentando, você ia falando e eu só confirmando, só concordando com você, sobre a questão dos neurodivergentes. Então, a gente tem uma outra pesquisa que a gente fez em parceria com a Fivale, que foi prêmios, enfim, que a gente mapeou as salas para neurodivergentes que tem que ter todos os estádios de futebol, né, todos os clubes têm que ter, de acordo com a regulamentação hoje, um espaço no tocante a isso, a pessoas com autismo e tudo mais. Então, a gente tem um mapeamento de todos os clubes, quem tem, quem não tem, enfim. E que isso é uma necessidade porque o Brasil impõe, mas lá fora a gente não tem, né? Desculpa, tomei muito tempo. Tranquilo. Oi. Primeiramente, obrigada, José, pelas pontuações, pelas considerações. É sempre muito importante, como a Ana falou, a gente ouvir, né, todas essas considerações. Para iniciar, acho que é bem importante eu contar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou psicóloga educacional há quase 5 anos, então eu trabalho numa universidade né, eu sou técnica administrativa e docente do curso de psicologia. E aí eu fico na parte, né, faço parte também da CIA, que é a Comissão de Inclusão e Acessibilidade. Então eu acompanho muito de perto esses alunos quando eles iniciam a graduação e eles entregam o laudo na hora que eles protocolam a matrícula, né? Então a gente faz esse contato inicial e vai auxiliando nas adaptações curriculares. E foi aí que nasceu essa minha vontade de aprofundar no mestrado, né? Por estar ali no dia a dia, né? E eu tô na parte, eu já qualifiquei a minha dissertação no mestrado, agora eu tô indo a campo, né? Vou iniciar, tô passando pelo comitê de ética e vou iniciar a fazer, então, esse levantamento, né, de entrevistas. Mas a gente fez uma opção, né, junto com a minha orientadora, a gente não vai ouvir os alunos, né, por ser muito próximo de mim, e a gente vai ouvir, então, os professores, os coordenadores, né, que é onde tem mais predominância desses alunos com laudos e diagnósticos, né, para entender um pouquinho como que é esse imaginário desses educadores dentro, né, do que é a neurodiversidade, como é esse paralelo com o mundo do trabalho. Então, a gente está fazendo né, já fiz a parte teórica ali de mapeamento, agora a gente vai para as entrevistas. Não sei se consegui te responder muito bem, José, mas estou agora iniciando esse processo de levantamento. Não, sim, era mais esse interesse, porque como é um ensaio, né, tem essa relação que eu sei que normalmente vai ter desenvolvimento do trabalho, né, mas eu digo assim, a relação de fato ser urgente, né, e principalmente você indo por esse caminho dos professores, né, da parte da coordenação, né, porque isso vai ter que se tornar algo até institucional, né, porque tem essa relação da lei, né? Mas o aspecto prático, né, estrutural, isso eu sei que cada, cada faculdade às vezes trata de diversas formas, né, assim, bem diferentes, assim, a relação, né, com os discentes, né, a relação da neurodivergência. E também com os professores, né, agora tem a relação do diagnóstico, né, tem essa relação dos professores também. Não sei se a Claudiane quer fazer algum. Ai, perdão. É, só um minutinho. Peraí, só um minuto, gente.
Eu vou só aproveitar e colocar aqui um link da avaliação da sessão, tá bom? Vou colocar no chat. Tá ótimo. Perdão, gente, mesmo acabaram de me chamar. Muito obrigada pelos apontamentos, José. E realmente os trabalhos eles conversaram bastante entre si, né? Acredito eu, assim, relação às temáticas. E eu realmente tive bastante dificuldade com relação às bases. Foi bem complicado, porque não tinham tantos trabalhos. A gente pensa que é um assunto que falam muito, mas, assim, pelo menos nos últimos 5 anos, que foi o que eu pesquisei, a gente não viu tantos trabalhos sobre. E assim, tem toda a questão de string de busca e afins, mas acredito que essa quantidade ela tem aumentado bastante nos últimos anos. Mas é isso, na minha dissertação vou tentar procurar outros artigos, assim, tentar expandir mais a base de dados, porque eu acho que 16 limitou muito, sabe, o tanto que eu poderia ter falado sobre. Mas é isso, muito obrigada. Tem umas. Eu faço alguns trabalhos de revisão, né? E às vezes quando falha no cenário, né, internacional não ter, né? Assim, a gente foca, vem aqui para o Brasil. Eu percebi muito, até na minha tese, na época quando eu fiz, eu tive que ir para banco de teses e até congressos assim, como seria SEMEAD e ENAMPAD, porque de fato tem muitos trabalhos que existem essas discussões, mas eles não chegam a serem publicados, né? É uma outra limitação da discussão, né? E às vezes não é no campo da administração, é no campo interdisciplinar, né? Então, tem essas dificuldades, eu acho, de encontrar os trabalhos. A gente encontra provavelmente muito mais na educação, na sociologia, né? Mas na administração, na área de gestão, contabilidade, a gente não encontra, né? E essa fala da Ana, né? Essa relação do Botafogo, não, do Vasco, né? É bem, de fato, curiosa, né? Não sei se tem algum trabalho, se tem já algum estudo, né, nessa área, mas é um estudo de caso, né, assim, o Vasco nessa relação de diversidade, assim, muito interessante essa questão politicamente, né, da questão do negro, da questão também de apoio a LGBTs, né, com relação eu lembro que acho que foi primeiro time também que teve alguma camisa com relação à bandeira, então, assim, são várias é, temáticas, né, com relação a isso institucionalmente, né, sem promover inicialmente uma mobilização política, né, foi de ordem natural, né, a essas práticas. Você mutou, a gente não tá. Desculpa, se me permite, eu quero dizer que eu fiquei muito curiosa com o seu trabalho. Vou ler de maternidade, viu? Obrigada. É que, de fato, quando tem esses discursos, né, são interessantes, né, pela a estrutura, assim, de estudantes, né, se você for observar, já tem uma luta, né, agora, da parte de pesquisadoras, né, vocês conseguem lá colocar. Eu sei, assim, muito por alto a relação da licença maternidade, né, para não, por exemplo, no aspecto de produção, né, de avaliação do CNPq, né, e levar em consideração esse período, por exemplo, né, da, esqueci, me fugiu agora o nome, Da de licença 6 meses. maternidade. Licença maternidade, isso, obrigado. Ou do puerpério, né? É, né, então são esses pontos. Acho que é isso, Carolina. Acho que conseguimos, né, dentro do tempo, né? Acho Dentro que. do tempo, sim. Uhum. Então, ficou aqui, né, o convite para avaliação e também para a gente seguir aqui no Congresso, né? É bom ter essa relação do formato híbrido, né? Mas faz falta de fato presencial, mas a dinâmica, né, do dia a dia não dá para a gente ficar indo presencialmente para tantos congressos, né?
mas eu agradeço aqui, né, o momento com vocês. Né? Obrigado também, Carolina, aqui pelo suporte. Eu que agradeço e parabenizo pelos trabalhos. Muito obrigada. Podemos fazer uma foto? Sim. Vamos lá. Podemos. Obrigada. Nham, nham. Boa noite, gente. Boa noite, de bom. Boa Boa noite, noite, gente. Bom pessoal. congresso. Amém. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Você sabe como que sai aqui agora para parar de gravar? Ele para automático, não para?